Aí, hoje tá frio, resolveu fazer frio aqui em São Paulo. E hoje eu vou falar de gripe. É isso aí. Acredite no poder das flores. Acredite na paz e no amor, bicho. Eu sou hippie e não vou trabalhar, como dizia aquele desenho do Pica-Pau. Então, o movimento hippie foi um movimento que foi muito, assim, um grande movimento dos anos 60, mais para o final dos anos 60, entre 67 e pegou um pouquinho a década de 70, 71, 72, ainda tinha uns hippie por aí, né? E o movimento hippie, ele tem a influência do movimento beatnik. O movimento beatnik começou nos Estados Unidos, assim como o movimento hippie, no final da década de 40, no final da década de 40 e início da década de 50, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, né? Culminou com esse fim da Segunda Guerra Mundial. E o que eram os beatniks? Os beatniks, no geral, eles eram intelectuais inconformados com o American Way of Life que os Estados Unidos passava para as pessoas nos Estados Unidos e em outros países do mundo, né? É fato que os Estados Unidos ele prosperou muito no final da Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas começaram a ter acesso a automóveis, a boas casas, isso a classe média, tá, dos Estados Unidos, diga-se de passagem. Então, começaram a ter acesso a bons carros, a boas casas, eletrodomésticos, geladeira, enceradeira, máquina de lavar roupa, televisão, né? Então, foi um boom, né, de consumismo entre os americanos nos anos 50. Então, o movimento beatnik, ele criticava justamente isso, todo esse boom de consumismo, compre, esse modelo de família perfeita do American Way of Life, né? O marido sai para trabalhar e a mulher fica em casa cuidando do lar e das crianças. Então, os beatniks, eles eram muito críticos em relação a isso, porque eles sabiam que tinha esse American Way of Life, mas as coisas não eram bem assim. Ainda haviam pessoas que eram pobres, bem pobres nos Estados Unidos, e que não tinham acesso a esses bens de consumo, a esses carros modernos da época, né? Que haviam pessoas que não podiam comprar esses carros, haviam pessoas que não podiam ter geladeira nem máquina de lavar roupa ainda naquela época. Então, os beatniks, eles eram críticos desse American Way of Life e eles colocavam essa indignação escrevendo livros e escrevendo poemas. Os maiores expoentes do movimento beatnik, Jack Kerouac e acho que foi Charles Bukowski, foi o escritor, não sei se o nome dele era Charles, tá? Mas era Bukowski. O Jack Kerouac escreveu o livro On the Road. Esse eu não li,
Então não vou dar um resumo aqui do que é, porque eu não li, mas se vocês forem procurar, tem em sebo, tem em livrarias, tem um livro dele chamado On the Road, tá? O outro livro, eu li um outro livro do Jack Kerouac chamado Vagabundos do Dharma. O que eram os Vagabundos do Dharma? Eles tiraram férias da Universidade Berkeley, na Califórnia, e eles queriam subir o Monte Matterhorn. E no meio em meio a subir esse Monte Matterhorn, eles também queriam expandir um conhecimento de budismo. Então eles faziam isso, né? Eles queriam subir o Monte Matterhorn, expandir os conhecimentos de budismo. Eles faziam isso em meio regado a bebidas e drogas, né? E Charles Bukowski, ele era uma pessoa muito crítica do American Way of Life através das poesias dele. Ele falava muitas coisas sobre drogas, prostituição e violência da sociedade americana. Muito diferente daquilo que o governo americano, né, tentava mostrar para outros países e até dentro do seu próprio país sobre o American Way of Life, né? Charles Bukowski mostrava as pessoas fracassadas, as pessoas bêbadas, alcoólatras, as mulheres prostituídas, as pessoas drogadas. Muito diferente da imagem, né, do American Way of Life, que era o homem próspero, com um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma esposa esperando ele em casa e os filhos, uma esposa obediente, satisfeita, que adora usar os seus eletrodomésticos. Então, Charles Bukowski, ele retratava muito essa América decadente, né? Então, isso foi propulsor para o movimento hippie, né? Essa insatisfação com o American Way of Life, esse anticonsumismo e o anticapitalismo, né? Vou explicar aí como se deu o início, assim, o início mesmo do movimento hippie. Espera um pouco. O movimento hippie se deu como início, assim, em 1967, marromeno, 1967, houve o Verão do Amor, né, na Califórnia, São Francisco, Haight-Ashbury, a rua, eu acho que era a rua ou o bairro, que se chamava Haight-Ashbury. E as pessoas estavam lá, felizes, celebrando o amor. Então o movimento hippie, ele acho que meio que deu esse início aí, no Verão do Amor de 67. E se expandiu pelos Estados Unidos. E que também tinha mais ou menos a sua vertente na Inglaterra, não chegava a ser um movimento hippie, mas durante os anos 60 na Inglaterra, teve a Swing in London, né? A Swing in London eram os jovens os jovens de classe média deixavam as casas dos pais, iam morar sozinhos, iam trabalhar em loja, ouviam Beatles, ouviam Rolling Stones, né? E isso na Inglaterra, né? Foi por isso que foi conhecida, Londres ficou conhecida como a Swing in London, de tanto jovem que tinha lá curtir os rock. E voltando para os Estados Unidos,
depois do Verão do Amor, em 67, aí começou a se expandir realmente os hippies. E foram fazer festivais em Monterrey, foram fazer festivais, acho que no México, e começou os expoentes assim do movimento hippie, vamos dizer, Janis Joplin, né? Janis Joplin era uma hippie, se vestia aí de modo hippie, né? Adoro a Janis Joplin, gente. E também, assim, o movimento hippie, ele foi responsável por muitas coisas, assim, coisas boas, gente. Não foi tão mal aí o movimento hippie. Depois eu conto aí porque que, assim, as coisas boas que o movimento hippie trouxe. Porque agora eu também vou falar de Tropicália, porque a Tropicália teve influência hippie. Então, o movimento tropicalista aqui no Brasil teve muito também dessa influência hippie, né? A galera daquela época, Caetano, Gil, Gal, Tom Zé, os Mutantes, né? Os Mutantes, para quem não sabe, tinha a Rita Lee. E os irmãos Dias, eram o Sérgio e o Arnaldo Dias, né? Os Mutantes. Eu vou colocar um pouquinho de cada um aí para vocês escutarem. Meu nome é Gal e E foi assim, o movimento tropicalista teve essa influência de hippies, e eram essas pessoas, né, que eu citei, Caetano, Gil, eles gostavam de rock, rinite, e eles gostavam de MPB também, né, e naquela época, nos anos 60 no Brasil, muitas pessoas, assim, não sei se muitas, mas algumas pessoas, principalmente no meio acadêmico, elas elas não gostavam, assim, de coisas dos Estados Unidos, porque, sim, aqui no Brasil, nessa época, a gente estava vivendo uma ditadura militar, que foi instaurado um golpe aqui no Brasil em 1964. Então, esse golpe militar, ele teve influência dos Estados Unidos. Então, as pessoas, assim, principalmente no meio acadêmico, elas nutriam muito esse sentimento anti-americano, né? Que foi os Estados Unidos, né, que contribuiu para jogar o Brasil na situação que ele ficou nos anos 60. Então, aí as pessoas tinham raiva mesmo, né, de músicas com guitarra, músicas americanas. Então tinha esse movimento das pessoas que prezavam pela música brasileira. Mas, tipo, os caras aí, como Caetano, Gal, eu falei assim, não, gente, nada a ver, as guitarras não tem nada a ver com isso. Nós continuamos gostando de violão, de MPB, de João Gilberto e de Elisete Cardoso e Luiz Gonzaga,
mas também a gente gosta dos Beatles e dos Rolling Stones e do Elvis Presley. O que que tem? O que que tem a gente gostar de rock e gostar de MPB ao mesmo tempo? Não tem nada a ver, gente. Então, foram essas as bases, né, do movimento tropicalista aqui no Brasil. Né? Ele teve muito essa base hippie e essa junção de música brasileira e música americana, né? Música inglesa, né? O rock inglês, o rock americano, coisas que chegou aqui. Tinha o Iê Iê Iê, que nessa época também no Brasil tinha o rock Iê Iê Iê, que era representado muito pela figura do Roberto e do Erasmo Carlos e da Vanderleia. Deixa eu pôr aqui. Essa garota é papo firme, é papo firme. O rock, né? O Iê 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 era considerado música de gente alienada, que, né, vocês são uns bandos de alienado, olha só o Brasil como é que tá, a furdunça que tá o Brasil, e vocês vêm com esses rockinhos, oh meu amor, não sei o que lá. E os tropicalistas, eles quebraram muito dessa barreira assim. Ele falou assim, porra, não, eu gosto do Roberto, eu gosto do Erasmo, eu gosto do Gerry Adriane e da Vanderleia, e eu gosto do João Gilberto, da Carmen Miranda, dos Beatles e dos Rolling Stones, né? E foi um movimento muito importante, de certa forma também foi um movimento que foi politizado também, né? E a Tropicália acabou porque o Gil e o Caetano, eles tiveram que sair do Brasil, né? Eles foram simplesmente expulsos. Os militares expulsaram. Depois que caiu o AI-5, depois eu explico tudo isso, né? Num outro vídeo eu explico aí esse período militar do Brasil. E foi isso, eles tiveram que ir embora, então enfraqueceu também o movimento tropicalista, né? Eles ficaram morando em Londres até 71, 72, e isso enfraqueceu, né? O movimento tropicalista. Assim também como foi enfraquecendo o movimento hippie nos Estados Unidos, né? Porque o movimento hippie nos Estados Unidos, ele também estava muito ligado ao fato da Guerra do Vietnã, porque muitos soldados, os soldados que foram logo no começo da guerra, eles voltaram para os Estados Unidos. Mas você sabe, né? Todo mundo que volta da guerra volta meio zoado, volta meio zoadaço da cabeça, assim, né? A pessoa volta zoada da cabeça. E assim, aí as pessoas falam, tá vendo? Pô, o cara foi lá, lutou, vocês falam, lutar para a liberdade, não sei o que lá, o cara voltou zoado, mano, o cara tá zoado das ideias, o cara voltou sem as pernas, o cara voltou loucaço da cabeça. Não, tragam os nossos soldados de volta, porra. Então o movimento hippie, ele se baseou muito nisso, né, para trazer os soldados americanos de volta para os Estados Unidos, a parar com aquela porra daquela guerra lá, que morriam pessoas inocentes, tanto do lado dos vietnamitas, como os soldados americanos, né? Os caras deixavam a casa, deixavam o todinho, deixava o quarto, vai lutar numa guerra, numa coisa assim que não faz sentido nenhum, né? E os caras voltavam pra casa, voltava tudo zoado, né? Das ideias, voltava amputado, voltava numa cadeira de roda. Então o movimento hippie, ele lutou muito nisso, né? Nessa coisa assim da Guerra do Vietnã,
contra o consumismo, contra o capitalismo, e ele ficou enfraquecido foi justamente por causa dessa leseira, né, do governo americano, assim. Então as pessoas começaram a ficar desacreditadas um pouco, eu acho. Aí elas, pra quê, meu? A gente tá fazendo passeata aí, paz e amor, e pô, não acontece porra nenhuma. E, assim, de fato, a Guerra do Vietnã só terminou em 75, né? Que os caras já não tá, os Estados Unidos já tava no nível da exaustão, porque eles não conheciam, né? Pô, lógico, quem mora no Vietnã não vai conhecer o Vietnã, né? Quem mora no Vietnã sabe lá o que a terra, sabe se virar no Vietnã. Claro, chega lá americano achando que sabe, não, aqui vou saber me virar, sabe nada, fio, né? E assim, houve essa... eu acho que o movimento hippie ele acabou mais pela desesperança, né? Os anos 70 foi muito isso, assim, porque foi até... nos anos 70 também acabou aquele negócio, swing in London. A Inglaterra entrou em várias crises, inclusive crise energética, crise de falta de água nos anos 70, né? Nos anos 70 teve a crise do petróleo, né? Então as pessoas, acho que elas se tornaram desesperançadas nos anos 70 e... pra que você hippie mais? Pra que paz e amor? Estou entregue, estou na desilusão, né? E assim, no mais, eu acho que agora falando das contribuições do movimento hippie, né? Como eles... o pessoal hippie, eles acreditavam muito na coletividade. Então eles tinham um sítio junto, né? Aí moravam várias pessoas. Os hippies plantavam o que comiam. Então foi aí o surgimento não só assim, de consciência ecológica, de plantações orgânicas sem agrotóxicos, né? E também dessa coisa da coletividade, né? Outra coisa assim que o movimento hippie andou juntamente com o movimento feminista. Então esse questionamento sobre o patriarcado, assim, não, porque só o homem ser o chefe da família. Então teve esse questionamento sobre o patriarcado. Eles pregavam amor livre, né? Você namorar 2, 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, né? A aceitação do pessoal homossexual também é uma coisa muito que veio com o movimento hippie. Teve outras coisas também, assim, né? Meio assim, sei lá. O pessoal hippie, eles costumavam usar muitas drogas, né? Assim, chás alucinógenos, como ayahuasca e peyote, porque eles falaram assim, não, tomar esse chá, expandir a mente, ver as coisas numa outra dimensão, ok, certo. E também eles difundiram muito o uso do LSD, que é uma droga, é um ácido, né, em forma assim de pastilha. Eles difundiram muito o uso do LSD através do professor universitário Timothy Leary,
que ele foi um dos estudiosos sobre a substância do LSD, e ele passou a difundir o LSD aí, use para expandir a mente, né? E os hippies usavam, né? Usavam tanto chás alucinógenos como o LSD e maconha, né? E, enfim, para o bem ou para o mal, assim, são drogas que tem até hoje, né? LSD, tem maconha aí, tem os chás alucinógenos. O chá de ayahuasca, eu não sei se a ayahuasca ela é usada em rituais xamânicos dos índios norte-americanos, mas aqui no Brasil tem a religião do Santo Daime, que eles utilizam do chá de ayahuasca, né? A pessoa toma, né? Nunca usei nada assim de droga, gente, né? Tenho amigos que fumam maconha, tenho amigos que tomam ayahuasca, enfim, não condeno, mas eu mesma não usaria, né? Cada um no seu quadrado, né? E é isso, acho que o que eu tenho para falar do movimento hippie é isso, gente. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não curtiu, dá um joinha para baixo. Se inscreve no canal e paz e amor, bicho. Sitting on a hillside, watching all the people die.